Ele é o idealizador do método desoclusão descomplicada, pioneiro em demonstrar a importância desse método. Nos últimos anos, quando ele começou a aplicar o método em seus pacientes e ensinar isso aos profissionais sobre a desoclusão, a odontologia passou a trilhar um novo rumo. Naquela época, quem falava sobre desoclusão era considerado delirante. Hoje, esse assunto é incorporado à grade científica nos maiores congressos e na clínica diária dos profissionais mais renomados do país. Marcos Lavoisieri, introdutor desse método, é um homem visionário. Nos últimos anos, ele tem se dedicado a estudar a interpretação dos sinais e sintomas de problemas odontológicos sobre o olhar da desoclusão. Durante todo esse tempo, ele foi descobrindo os segredos por trás da longevidade de trabalhos e dentes naturais. Ele descobriu estratégias e desenvolveu habilidades únicas para descomplicar esse assunto, tido como um grande tabu, de forma simples, prática e replicável. Descobriu, por exemplo, que se você considerar só análise radiográfica e clínica, você colocaria muitas vezes os seus trabalhos e dentes naturais dos seus pacientes em risco. Então, ele criou um método de forma a prever falhas em trabalhos realizados e perda de dentes naturais antes que elas aconteçam. Depois de alguns anos, ele resolveu falar. Marcos Lavoisieri irá revelar todos os segredos que descobriu. Chegou a hora de todos os profissionais entenderem tudo o que está por trás da odontologia sobre a ótica da desoclusão. Nessa série de 4 episódios produzidos com exclusividade, você, profissional da odontologia, irá descobrir como dominar o método de como interpretar sinais e sintomas, fazendo um excelente diagnóstico, entendendo o seu paciente, planejando casos simples e complexos de forma assertiva, conseguindo executar com total tranquilidade, aumentando a sua lucratividade e diminuindo o seu estresse. Meu nome é Sofia Átila e nos próximos dias vamos descobrir juntos todos os segredos de um dos mais respeitados especialistas da área. Seja muito bem-vindo à série Odontologia sobre a ótica da desoclusão. Com vocês, Marcos Lavoisieri. Devolver dignidade. Permitir que os profissionais trabalhem com paixão e os pacientes consigam refletir a alegria de viver através do sorriso. Uma vida plena. Promover o maior número de anos possível com a maior saúde possível. Essa é a minha missão. Eu tenho procurado educar os profissionais dentistas porque eu me dei conta de que se eu fosse promover isso entre os meus pacientes um a um, eu demoraria muito tempo. Seria inviável nessa vida. Então eu desenvolvi uma estratégia. Eu comecei a ensinar aos dentistas isso tudo que eu tenho estudado. Eu ensino os dentistas a atenderem os seus pacientes e com isso eu consigo fazer com que muito mais gente tenha muito mais saúde, mais rápido. Um dos momentos que mais me marcou, que eu descobri realmente que eu estava ensinando algo que ia muito além de uma técnica, foi quando eu conheci a história de uma das minhas alunas do curso online, a doutora Cristi Abel. A história dela mexeu tanto comigo, que mexeu inclusive com o que eu imaginava ser a minha missão naquela época. Ela é do interior de Minas, e depois de 30 anos de formada, ela estava um pouco desanimada com a profissão. Ela achava que a odontologia era uma profissão ingrata. Porque mesmo fazendo tudo certo, usando as técnicas que ela achava que era correta, ela ainda tinha problemas. Ela queria, inclusive, largar a profissão. E depois de aplicar o método, a paixão dela pela odontologia voltou e a realidade da vida dela mudou completamente.
Eu achava assim, gente, fiz a profissão errada. Porque eu fazia tudo o meu melhor, sempre fui muito estudiosa, fazia tudo o melhor que eu podia fazer e tinha dente quebrava, coroa quebrava. Sou especialista em prótese há muitos anos. Eu falava, a odontologia é muito ingrata, a gente faz as coisas, falava pro meu marido, eu faço tudo certo, mas muita coisa dá errado, muita coisa tem sucesso, mas muita coisa não dava certo. Eu falava, é muito ingrato, você faz todos os passos, você estuda, prepara e faz tudo e tem coisa errada. E eu falava, não, vou largar, já estou na hora de parar, já estou velha, já vou largar esse trem, vou fazer outra coisa. Comecei a pensar em fazer música e tudo. Aí um belo dia eu estava na internet e vi esse negócio de masterclass de desoclusão. Primeiro eu achei estranho o nome, desoclusão, porque eu achava que era oclusão, desoclusão. Achava assim, que era uma expressão que eu nunca tinha ouvido assim, falar. Aí eu falei, vou ver o que é isso. Comecei a ouvir, gente, fiquei fascinada. Falei assim, uai, tô achando que eu tô gostando de odontologia de novo. Aí comecei a assistir aquilo ali, ficava até de madrugada, coisa que eu não gostava mais. Parecia que eu não queria mais nada com odontologia. Aí comecei a planejar os casos, a fazer... Nossa, mudou minha odontologia, virou outra. Especialista há muitos anos, fazendo um monte de casos de reabilitação, sempre fiz muita reabilitação. E virou, assim, outra odontologia. Outro propósito, outro diagnóstico, outro prognóstico. E os pacientes, como já tem muitos anos que eu faço prótese, eu tenho facilidade de explicar para os pacientes. Mas eu comecei a acreditar tanto nisso, acreditar tanto no meu planejamento, no diagnóstico de tudo. Foi por isso que eu me emocionei. Porque mudar a vida de uma pessoa assim, com ferramentas tão simples, que estão à disposição de todo mundo, é só as pessoas terem a oportunidade de ouvir e saber que isso existe. É dar a opção, da liberdade de escolher o seu destino. Esse é o meu objetivo, cara. Permitir que as pessoas possam decidir onde elas querem chegar e que elas percebam que isso está na mão de cada um. Cada um tem nas suas mãos o seu destino. Não está na mão do outro, do governo, do ministro da saúde, não está na mão da Receita Federal, não está na mão dos convênios, não está na mão de ninguém, está na mão de cada um. E cada um vai decidir aonde quer chegar na sua vida, em cada momento, em cada escolha. Uma das coisas que mais me chamou a atenção para esse assunto foi quando eu li um artigo publicado em 1953, é isso mesmo, pela American Academy of Dentistry Restorative. E nesse artigo, o professor Clyde Tiller já falava sobre a importância das guias anteriores, tanto para as restaurações odontológicas, quanto para as reabilitações e até inclusive os dentes naturais. Já em 1953, ele já usava um dispositivo que reproduzia a dinâmica da oclusão, não só para visualizar os movimentos, mas principalmente para diagnosticar possíveis instabilidades que poderiam gerar problemas odontológicos futuros. Já nessa mesma época, outros autores mostravam que a desoclusão em pacientes que tinham guias desoclusivas funcionais tinham menos problemas odontológicos. E a diferença não é fazer que a restauração ou o trabalho protético dure 10 ou 15 anos. É fazer com que o dente natural não precise de um tratamento restaurador. Quando eu li isso, eu me dei conta que tem que haver uma forma de prever esses problemas, cara. E eu observei isso nos meus pacientes que retornavam. Por quê? Os pacientes que não tinham problemas, ou até mesmo aqueles pacientes mais velhos que tinham dentes naturais, eles seguiam um padrão. Já os pacientes que viviam tendo problemas recorrentes, até mesmo pacientes jovens com qualidade de higienização muito satisfatória, fugiam desse mesmo padrão. E foi isso que me fez parar, observar e fazer essa análise. E eu queria entender isso muito melhor.
Eu me formei em odontologia aqui mesmo em Brasília e logo em seguida já ingressei no mestrado em implantodontia lá em Campinas, porque eu imaginava que isso me traria um olhar mais seguro sobre a reabilitação. Mas lá eu aprendia muito sobre o que fazer com o paciente após o dente já estar perdido e não em prevenir que aquilo acontecesse. Agora, que exames eu teria que fazer para que aquele dente que chegou fraturado não chegasse naquele ponto? Foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo faltando, cara. Uma verdadeira deficiência na minha formação, um ponto cego. Isso me despertou a vontade de querer saber a verdadeira origem dos problemas odontológicos. Eu tinha certeza que eu podia aliviar o problema das pessoas, inclusive o meu próprio problema. Como eu posso fazer para um dente durar, um trabalho durar mais? O que eu posso fazer para estabelecer critérios de controle e avaliação? A minha jornada foi em busca também de mim mesmo. Eu que sou uma pessoa realizada, pessoalmente e profissionalmente, comecei a me questionar algumas coisas. Será que o que eu estou fazendo para o meu paciente é a coisa certa? Será que eu teria orgulho de mostrar as coisas que eu estou fazendo para as minhas filhas? Será que o que eu estou promovendo e sugerindo para o meu paciente é o certo ou é uma moda? O que eu posso dizer dos meus trabalhos e dos meus resultados? Uma coisa é a minha opinião, a outra coisa é a opinião dos dentes, porque são eles que têm que me dizer, porque são eles que estão sentindo aquilo que eu fiz. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre a desoclusão em profundidade, que eu comecei a me dar conta que ninguém estava falando isso nos congressos. E era uma realidade que eu percebi que poucos estavam enxergando. Então eu comecei tendo que estudar tudo isso sozinho, por mim mesmo, fazendo cursos nacionais, internacionais, juntando peças de um quebra-cabeça solto, porque estava tudo muito solto. Mas eu comecei a ver que tudo que estavam me ensinando fazia muito sentido. Daí eu comecei a aplicar e vi os meus resultados. Só que os meus resultados começaram a chamar a atenção de alguns colegas também. E eu comecei a explicar para eles exatamente o que eu estava fazendo, sem esconder nada. E aí eu observei que aquilo que eu falava para eles fazia tanto sentido para eles quanto para mim. E aí eu percebi que eu não podia guardar isso só para mim. Mas eu desenvolvi uma estratégia para compartilhar isso tudo de uma forma que eu pudesse impactar o máximo de colegas possível. E foi por isso que eu decidi usar o formato online. Porque assim, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode me assistir. Basta ter uma conexão de internet. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, porque eu sei como o tempo de vocês é precioso. Ao longo desse tempo todo ensinando online e vendo isso sendo replicado pelos meus alunos, eu me lembro bem no seminário ao vivo que eu fiz com o Dr. Herbert Dantas, um dentista lá do interior do Espírito Santo, conhecido na cidade inclusive, mas depois que ele começou a aplicar isso de entender os dentes, a segurança dele chegou num nível tal que agora ele está atendendo um médico da cidade que já tinha restaurado o mesmo dente várias vezes. E o dente era um incisivo central superior. E ele conseguiu observar que o problema daquele paciente não tinha nada a ver com a fragilidade do dente em si, com o antibiótico que ele tinha tomado ou um tombo que ele teve quando era criança. E se ele não tivesse aplicado esse conhecimento, ele iria entrar no rol dos dentistas que tentaram resolver o problema, mas não conseguiram. Ô Marcos, eu estou feliz da vida, essa é a verdade. É muito melhor, a gente vai dormir muito mais tranquilo. Aconteceu com esse paciente, ele é da área médica, da área de saúde também, né? Ele é um médico, e quando eu chamei ele no consultório e eu mostrei para ele, né, antes de fazer o inteiramento, eu mostrei para ele os problemas todos, e quando a gente vê a foto dele da oclusal, você já vê que os dentes posteriores, tá vendo? Todos desgastados, todos sofrendo, de um lado e do outro, tá tudo lisinho. Isso, né, nós aprendemos que já é um sinal, né, ilhas de dentino nos premolares, nos caninos com as pontas, né, cavidades desgastadas, tudo isso chamando a nossa atenção. Quando eu acabei de explicar para ele, ele chegou para mim e falou assim: "Ô Herbert, só isso daqui que você me falou, da forma como você me explicou, isso aqui vale R$2.000, você pode ter certeza."
E esse caso mostra muito bem como eu ia perder dinheiro se eu não fizesse o curso. Porque esse caso, eu vou ter que reabilitar a boca dele quase que toda. E ele está ciente e fechou o caso comigo, vai fazer. E daqui para frente, eu acredito que vai ser sempre assim. Eu sou muito grato, Marcos, a você por ter passado isso a mim, o trabalho que você vem fazendo, né? Isso realmente muda a vida da gente, não só da gente, muda a vida dos nossos pacientes. Eu já fiz muitos cursos na minha vida. Esse foi o custo-benefício disparado de todos os que eu fiz até hoje. E semelhante a esse relato do Dr. Herbert, eu comecei a receber mais mensagens de alunos dizendo a mesma coisa. Felizmente, a maioria deles conseguiram prevenir que os pacientes tivessem mais problemas, aumentando ainda mais a paixão pela odontologia. Mas a gente sabe que cada profissional dentista vai fazer a sua escolha. E eu tô aqui para te alertar, mostrar o caminho certo. Mas aí cabe a cada um tomar a sua decisão. Preciso te confessar uma coisa, cara, que às vezes eu tenho até vergonha de lembrar. Cara, quando eu me lembro que às vezes, você sabe que eu sempre procurei fazer as coisas com muito cuidado, sabe? Procurando trabalhar com qualidade, com materiais de última geração, equipamentos. Mas às vezes, mesmo a gente fazendo de tudo para fazer o melhor para o paciente, cara, chegava na hora do almoço, minha secretária me avisava: olha, Marcos, doutor Marcos, aquele paciente lá que você colocou a coroa vai ter que vir de emergência porque quebrou. E eu ficava puto, cara, eu ficava furioso. Primeiro porque, cara, o que será que o paciente tinha comido, tinha feito para quebrar minha coroa, sacou? E aí a paciente chegava e aí, cara, essa aí que me dá uma vergonha. O paciente chegava, a primeira coisa que eu perguntava para ele assim: ó, Sr. Antônio, tudo bem? O que foi que você tinha, o que o senhor comeu? E aí ele fala assim: comeu a banana, comeu o pão. E normalmente ele estava falando a verdade, mas, cara, a minha ignorância era tanta que eu ficava com raiva do paciente, pensando assim: pô, com certeza ele comeu a pedra, comeu um caroço de azeitona e não quer me falar, porque só pode ter sido isso que causou a quebra desse dente, sabe? Essa coroa, desse laminado que eu fiz, afrouxou o implante, sei lá. E aí hoje, né, olhando para trás e vendo essas coisas, eu fico, cara, envergonhado de imaginar isso. E hoje eu fico feliz que os meus pacientes, né, e principalmente meus alunos, não perguntam mais pro paciente assim, o que foi que ele comeu. Meus alunos hoje perguntam o seguinte: você quer saber por que seu dente quebrou? Ou então, mesmo que tenha sido feito por você, cara, quebrou porque eu errei aqui. Isso é muito legal. E outra coisa, cara, putz, esse ainda é pior. Quando eu lembro que eu falava para os meus pacientes isso, sabe, eu fico assim, com vontade de fazer um recall de todos eles. Era quando o paciente chegava com, às vezes, uma recessão em um dente ou dois, e me questionava o que era aquilo, sabe? E eu falava para ele: ó, olha, isso aí é escovação forte, ou você tá, sei lá, tomando muita Coca-Cola. E aquilo, por mais que eu falasse aquilo ali, me confortava, porque eu tinha a sensação que estava falando a coisa certa para ele. E aí o paciente começava a escovar os dentes quase com pluma. E mesmo assim, cara, continuava tendo o mesmo problema de recessão. Então, quando eu lembro desses detalhes, assim, hoje, sabendo a verdade, tendo uma nova visão, uma outra visão sobre esse aspecto, eu vejo que, cara, é vergonhoso lembrar disso, sabe? Eu fico, às vezes, assim, até engraçado, porque tem uma história de um garoto. Eu atendi um garoto um dia desses, e ele foi, assim, um divisor de águas para mim em relação a esse assunto. Ele chegou lá no consultório com uma coisa muito peculiar. A região anterior inferior dele, aí o 41, tava nojento, assim, cheio de placa, vermelha, sangrando. E aí quando ele chega assim, eu falo: pô, fulano, não vou falar o nome dele aqui pra vocês, pô, fulano, você tá um porquinho, bicho, vamos cuidar dessa escovação aí. E ele chegava lá e eu fazia profilaxia, na verdade alguém da minha equipe fazia profilaxia, e aí fazia a remoção daquele tártaro e tal, e depois de um tempo ele voltava já melhor. Mas na consulta seguinte, sim, na revisão do ano seguinte,
lá vinha ele com aquele mesmo problema, aquela gengiva ali sangrando e tal. E eu fico envergonhado, cara, porque quando eu paro para lembrar que a pergunta que ele me fez, aí eu falei, cara, eu preciso mudar meus conceitos. Porque ele chegou e falou assim, doutor Marcos, seguinte, tudo bem que eu não sou o melhor, não devo ser o melhor cara que escova os dentes, mas por que só nessa região que eu tenho esse problema? É muito estranho isso. E eu não sabia responder o porquê. E aí, até que ano passado ele voltou, e aí eu soube identificar. Cara, o negócio estava bem ali na minha frente. Quando ele me perguntou por que era só aquele dente, antes eu não sabia responder, mas agora, eu olhando o mesmo paciente, estava lá na cara. O que acontecia? O 13 e o 33, o 43 dele, os caninos do lado direito, eles não estavam funcionando. Então quando ele arrastava a mandíbula toda para a direita, quem fazia a função de realizar aquela desoclusão eram os dentes anteriores. Então o 41, ele fazia uma fricção lateral, um movimento lateral com o 11. E escuta essa. Movimento lateral, mesodistal, distal, mesial, em qualquer dente anterior, canino incisivo, é o veneno deles. E aí, o que acontecia? Tava lá. Aí eu fazia profilaxia e eu perguntei para ele, olha só, deixa eu entender uma coisa. Por que você não escova nessa região? Aí que ele foi me explicar, doutor Marcos, você pedia para eu melhorar a higienização e eu ia lá e melhorava. E realmente, olhando clinicamente os exames dele, se você analisar bem, a face vestibular dos incisivos centrais chega que estava polida de tanto que ele estava tentando escovar, cara. Isso por minha culpa, porque eu falava que ele tinha que escovar mais. Mas aí o que ele falou? Ele comentou assim que quando ele chegava em casa, ele realmente reparava que durante os primeiros dias estava legal. Mas passava um tempo, aquela gengiva começava a sangrar. E a impressão que ele tinha é que a culpa era dele, porque ele estava escovando muito, escovando forte. Só que na verdade, a culpa nunca foi dele. A culpa era minha, que eu não tinha identificado que o problema estava na falha da guia da desoclusão. E aí, depois dessa aí, eu comecei a observar assim, tudo com muito mais critério. E falando nisso, assim, de mais critério, cara, tô lembrando de um caso aqui. O Carlos Alberto é o seguinte, foi um caso muito interessante. Ele é um homem simples, assim, apesar de bem-sucedido, apicultor, e ele chegou lá no meu consultório, né? A mulher dele marcou o consultório comigo. Às vezes tem gente que pensa que os meus pacientes chegam lá porque eu sou uma referência só, ou porque eu já tenho um certo reconhecimento, mas não, ele foi lá porque a mulher dele marcou porque o meu consultório era perto da casa dele. E ele chegou lá porque o terceiro molar dele estava mole, sabe, o 48, o 38 na verdade, estava com mobilidade. E aí ele chegou, sentou na minha cadeira, eu olhei a mobilidade. Quando eu pedi para ele fazer uma desoclusão, analisar isso, eu via que o 38 era o dente responsável pela desoclusão. Só que quando você olhava para a boca dele, ele tinha tantos problemas, era tipo vários tipos de tratamento, várias coroas feias, era tanta coisa, que às vezes a gente vê tanta coisa e não enxerga o que é o mais importante. E eu enxerguei o que precisava, tanto é que eu falei para ele assim, olha, seu Carlos, é o seguinte, eu posso até tirar esse dente seu, mas o que fez esse dente amolecer não foi falta de escovação sua, não foi porque o dente cinza é um dente que é ruim, que tem que tirar, foi porque essa sua desoclusão desequilibrada está fazendo esse dente ficar mole. E se eu tirar esse dente mole, outro dente vai sofrer essa força e outro dente vai ficar mole. E esse processo não vai terminar, e só vai continuar com a sua boca do jeito que está. E aí ele saiu de lá assim meio surpreso, porque ele queria só tirar o dente. E eu expliquei para ele não só o problema, mas a origem do problema, cara. E aí ele perguntou, tá, e agora? O que eu faço? Eu falei, o primeiro ponto que a gente precisa fazer, fazer um projeto. Eu preciso sentar e colocar em algum dispositivo que fique claro para mim a dinâmica da sua oclusão. E aí, baseado nisso, eu tenho que dar a resposta e um planejamento. E eu cobro para fazer isso, e eu ensino os meus alunos a cobrarem fazer isso, né? Então, quando ele ficou sabendo do valor que eu cobraria só para dar a resposta, ele levou um susto, que era muito maior o valor do que ele estava preparado para gastar para tirar o siso. Mas ele saiu de lá intrigado e ele voltou, a gente fez o projeto dele e quando um dos argumentos que ele me contestou na hora que eu falei do projeto foi que assim, ele falou assim, Marcos, então tá bom, mas então me explica uma coisa.
por que que esse meu molar aqui tem uma recessão, né, que ele fala que a gengiva subiu, né? Ele falou dessa forma. Por que que só o molar minha gengiva subiu? E eu senti que ele fez uma pergunta, não assim, para testar, para saber o que vai ser a minha resposta. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho duas certezas. Uma não é a escovação e a outra não é a Coca-Cola. Cara, quando eu falei isso, ele chega e fez um cara assim, putz, olhou assim, porque todos os dentistas falavam para ele que era escovação. Mas eu falei para ele, por que o senhor acha que não é escovação? Ele falou, pô, não é escovação porque eu não escovo dessa região de dentro, não com essa força. E por que o senhor não acha que é Coca-Cola? Ele falou, eu não acho que é Coca-Cola, primeiro que eu não tomo. Porque os dentistas falavam que era Coca-Cola, como é que a gente fica? Mas mesmo se eu tomasse, que Coca-Cola é essa que só vai num dente e não vai no outro? Cara, aí eu falei pra ele, aí foi muito lindo, porque nessa hora eu ganhei a confiança dele. Porque eu dei, não foi só uma explicação, uma informação, eu passei a dar uma recomendação. E recomendação, cara, vale muito mais que uma informação simples. Tá? O que significa a recomendação? Simplesmente o seguinte, eu mostrei pra ele que quando ele fazia um movimento de lateralidade para o outro lado, para a esquerda, tá? O canino não funcionava de novo e o molar inferior tocava no molar superior pela face palatina. Então o molar toca, a vestibular do molar inferior toca na palatina do superior, fazendo esse movimento. Então o dente ele girava e gerava essa recessão. E o mais interessante foi que eu provei para ele, olha aqui, esse toque que ocasiona esse problema no seu dente, da recessão da gengiva. E ainda falei mais, falei para ele, ó, esse inferior dele que era um implante, provavelmente um dia doeu e ele fez canal, meio que às vezes sem uma necessidade. Aí depois ele fez pino, depois ele fez uma coroa, depois ele fez pino e coroa, virou um implante. E aí agora que virou o implante do inferior, o superior começou a sofrer as consequências. Então assim, tudo esse conjunto de informações, né, conjunto de recomendações, na verdade, que eu passei para o seu Carlos, fizeram com que não só o tratamento dele, que ele veio disposto a pagar, que era só extrair o siso, ficasse bem maior, como também eu mudei a vida dele. Passei e fui no consultório, sem conhecer o Dr. Marcos. E quando ele me atendeu, me colocou na cadeira e perguntou o que era. Não, estou com um dente aqui bambo, mole. Não sei se tem que extrair, não sei o que tem que fazer. Um siso. Aí ele, não, pode levantar aí da cadeira que o seu problema é outro. Aí me colocou na mesa dele e foi me explicar que meu problema era mais sério do que eu imaginava. E que ele poderia extrair o dente, mas que não ia solucionar não. Logo o outro ia bambear. E que eu não dormia direito. Eu falei, esse cara é adivinho. Eu tenho bruxismo. Eu falei, você não tinha certeza porque bruxismo você não sabe se você tem ou não. Você morde a bochecha quando se alimenta. Eu falei, ele está acertando. E agora? Tem uma história de um projeto. Eu falei, projeto? Quanto que custa, né? E agora, quanto que custa? E eu perguntava e ele não falava não. Não falava de jeito nenhum. Eu falei assim, não, doutor. Ele falou assim, não, é igual você manda construir uma casa, não faz o projeto da casa? Você vai ver, você escolhe ali, como é que fica legal a casa para você. Fazer um projeto para você, é exclusivo, é seu. Mas você vai pagar por isso. Eu falei, vige, quanto é que vai ficar essa história mais ou menos? Sem o projeto é 30 mil. Eu já fiquei chateado, fechei a cara e fui para casa triste. Quando eu falei para minha esposa o que esse homem me falou, ela falou, é um doido. Você não vai fazer isso nunca, eu já autorizei. Pensando em gastar 30, quando eu veio esse tal desse projeto, passou logo, foi para 50. Aí ele falou para mim, estava só eu e ele, eu tinha saído da sala já. Ele falou assim, Carlos Alberto. Eu falei, mas você não falou lá que era tanto? Mas o projeto é que vai dizer, não é? Você me obrigou a falar. Fala o seguinte, pensa, vai embora, você decide, você volta. Ele fechou o negócio ali, quando ele me deu a liberdade de eu decidir
o que eu queria. Realmente, os dentistas que eu passei, foram vários mesmo, e eles não fizeram um diagnóstico geral da minha mordida. Eu não sou técnico, igual vocês aí falam, né? Cada um fazia a sua parte e deixava o resto embora. E meus dentes foram se desgastando, se acabando. Eu tinha dente trincado e eu não sabia como. E graças a Deus, minha vida, sem eu querer, mudou. Esse valor que eu paguei para o Dr. Marcos tornou-se insignificante com relação ao seu investimento para você próprio, né? Eu fiz uma coisa para mim mesmo. Minha esposa não engoliu isso até hoje, mas eu estou satisfeito. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Quando eu escuto histórias como essas, eu me sinto realizado. Falar dos meus pacientes é fácil. Agora, escutar as histórias dos meus alunos, isso me emociona. 30 anos de formado e eu acho que o melhor curso que eu fiz. Pena que eu não tenha feito esse curso no início da minha profissão. Essa família, eu vou dizer uma família, Clube D, foi assim, muito importante em dois sentidos, especialmente para mim. Quando eu conversei com o Marcos pela primeira vez, né, eu falei, mas eu estou meio desiludida com a profissão, cansada, terminando um tratamento pesado de saúde, e eu falei, quem sabe você tem um desafio que é me apaixonar de novo pela odontologia. E o Marcos fez além, essa família Clube D fez mais do que isso. O curso do Marcos é um curso que abrange todas as especialidades. É um curso inicial, é o pontapé, tem que ser o pontapé para odontologia. Para uma odontologia bem feita, para uma odontologia de qualidade, para uma odontologia que visa a longevidade, né? Que busca saúde e, claro, estética, consequentemente estética. Se eu tiver meus dentes, poder sorrir, maravilhoso. Ele mostra uma odontologia que está ao alcance de qualquer pessoa que queira fazer, que queira treinar. Eu não preciso ser um artista, eu não preciso ter aquela habilidade que só alguns poucos têm. É possível replicar isso. Me deu um gás, uma vontade de aprender mais, de buscar mais na minha profissão, ver que isso é possível. Ele me abriu para mim uma vontade muito grande de continuar. Conseguiu isso, né? E gratidão. No segundo episódio da série Odontologia sobre a ótica da desoclusão, Marcos Laboisiere vai falar sobre os pilares que ele usa para prever os problemas dos seus pacientes e como esses sinais sempre estiveram à sua frente e você não foi treinado para enxergar. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você. O conteúdo que você está prestes a ver, você não viu em nenhum outro lugar. Enquanto você aguarda o próximo episódio, que você será avisado na caixa de e-mail, deixe seu comentário, sua dúvida ou seu relato aqui embaixo. O que você está achando dessa série? A gente se vê no próximo episódio. Soy la doctora Denise Benítez y hoy quiero comentarles un poco acerca de cómo el método de la desoclusión descomplicada cambió mi manera de mirar a la oclusión. Anteriormente, como yo soy especialista en endodoncia, no hacía caso a las señales que pacientes míos presentaban, señales como desgastes de los bordes incisales, fracturas dentarias o lesiones cervicales no cariosas. Por más de que siempre me llamaban la atención del por qué, es como que no prestaba la atención que ellos merecían. Fue cuando conocí el método de la desoclusión y empecé a apasionarme por las cosas que iba descubriendo. El método de la desoclusión
es para todos los odontólogos, tengan especialidad o no. Te ayuda a evoluir y a los colegas que quieran evoluir conozcan este método que vale mucho la pena. Passei por uma trajetória bem difícil para aprender o que o Dr. Marcos ensina em poucos dias, né? Que eu dou um valor muito grande no trabalho dele. Eu não vim te ajudar, eu vim simplesmente mostrar, falar que o trabalho dele é grandioso. Ele ajuda as outras pessoas, ele ajuda os dentistas e os pacientes que são os que são mais atingidos por trabalho de gente que pensa que sabe, não sabe, às vezes não faz por mal, faz por não conhecer a situação. E nos Estados Unidos não permite nenhum erro, sabe que a trajetória lá é bem complicada. Eu sozinha lá, sem ajuda, porque as pessoas têm um certo racismo em relação a estrangeiros, é muito difícil você superar tudo isso. Eu agradeço muito por ter visto no Instagram a primeira vez o Dr. Marcos, e quando eu falei assim, vou aprender em português, tudo, a técnica, né, os nomes são diferentes, e eu, como não aprendi em português, falei, nossa, que delícia escutar em português, como foi mais fácil. E online, eu ali de pijama, tomando meu chazinho, eu ali dirigindo, eu falei, Jesus amado, se eu tivesse conhecido o Marcos há anos atrás, o tanto que teria sido mais fácil a minha vida, né? Hoje em dia, gente, vocês aproveitam, eu recomendo, aproveite quem está começando, você vai pegar um amor pela profissão completamente diferente, porque a desoclusão é a essência da odontologia. Quem não conhece a desoclusão não tem como fazer uma odontologia top, não é mesmo?